proceder do homem nesta terra. Na obra O Banquete, de Platão, Hesíodo afirma que primeiro nasceu o caos. Diz ele então que depois do caos foram estes dois que nasceram, a terra e o amor. Essa é apenas uma conjectura humana, desprezando totalmente a revelação de Deus. Mas, ao olharmos esta obra de Platão e o pensamento filosófico humano que contém nela, nós podemos observar que o mundo parece dividido entre duas partes. Como essas duas partes que lemos da carta de Tiago, dos versos 12 ao verso 15, a origem do pecado, e dos versos 16 a 18, a origem do bem. Parece que a divisão no mundo mostra os que creem, como Hesíodo, na obra de Platão, O Banquete. Um grupo de pessoas creem na imaginação filosófica do homem. E um outro grupo de pessoas crê na revelação de Deus. Então, se nós olharmos para uma sociedade como a nossa, por exemplo, mesmo que as pessoas não tenham conhecimento de filosofia, não saibam sobre Platão, sobre Hesíodo, sobre a obra do Banquete, mesmo que elas não saibam disso, nós percebemos que muitas pessoas vivem crendo no que nasce no imaginário humano, sejam filosofias de vida, ou seja até mesmo crenças que as pessoas adquirem sobre Deus, mas que não foram reveladas por Deus nas Escrituras. E nós olhamos também esse conjunto de pessoas da nossa sociedade, e nós vemos que existe um grupo de pessoas que crê na revelação de Deus. Mesmo quando a maioria das pessoas, aquelas que creem na filosofia humana, desprezam totalmente as coisas de Deus. Mas ainda assim, há um grupo de pessoas que creem na revelação de Deus. E nós nos enquadramos neste grupo de pessoas. Deus, o amor, criou os céus e a terra. Hesíodo estava errado quando ele disse que primeiro nasceu o caos, depois o amor. Deus é amor, o amor é autoexistente, o amor sempre existiu. Portanto, Deus, o verdadeiro amor, criou os céus e a terra, os astros, a flora, o equilíbrio e a ordem das coisas, criou os anjos, criou o homem, e do homem criou a mulher. E Gênesis 1:31 nos assegura que tudo que Deus criou era muito bom. O próprio Deus, o verdadeiro amor, olhou para tudo que criou e viu que tudo era muito bom. Mas nós vemos no texto que nós lemos aqui de Eclesiastes, Salomão, ele diz que o homem de fato foi criado reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isso quer dizer que na criatura que foi criada boa, reta, houve a corrupção da vontade, ou seja, o homem deixou o mal vencer o bem que havia nele. Por isso, então, Tiago escreve os versos 12 a 15, se referindo à origem do pecado. E essa origem do pecado, de forma alguma, nasceu em Deus. O verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Uma bem-aventurança no suportar a provação. E o verso 13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus.
Entendam, amados irmãos, no verso 12, a provação deve ser suportada. E no verso 13, na tentação, deve o homem opor-se a ela. Isso porque a provação, ela é um elemento externo, que ela vem de fora. Ela é externa ao homem, a provação. E o homem, então, deve suportar a provação. E se o homem não está conseguindo suportar a provação, ele deve fundamentar cada vez mais as suas bases na rocha que é Cristo, para que ele fique inabalável diante das tempestades impetuosas da vida. Então a provação, que é um elemento externo, o homem deve suportar aquela provação, até que Deus afaste totalmente aquela provação dele. E aquele que for aprovado, ou seja, aquele que suportou a provação, é o que receberá a coroa da vida. É a perseverança dos santos. É aquele que mesmo com lágrimas e tristezas persevera na fé e segue a sua caminhada. Este faz parte do grupo que crê de fato e confia na revelação de Deus, e não no imaginário dos homens. Porque o imaginário dos homens seria como construir uma casa na areia. Diante dos ventos impetuosos, das tempestades e enchentes, essa casa ruiria. Ela não suportaria a provação. Não haveria a aprovação de Deus. No entanto, aquele que confia na revelação de Deus é aquele que constrói a sua casa na rocha, e o mesmo vento, a mesma tempestade impetuosa vem também. Mas ele consegue suportar, porque ele está fundamentado em Cristo, na sua palavra. Este é o que recebe a coroa da vida. Então, a provação deve ser suportada, porque a provação é um elemento externo. Mas a tentação, nós devemos nos opor a ela. Por quê? Porque a tentação é um elemento interno. A tentação, ela vai surgir dentro de nós mesmos, ou seja, na nossa própria cobiça. Ninguém pode dizer que a tentação vai ser algo externo. Primeiro, que Tiago fala aqui, ninguém pode dizer, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E quando alguém disser, não, mas o diabo é o tentador, ele está tentando. Sim, ele tenta, o diabo sim tenta, mas nós somos tentados por causa da nossa própria cobiça. Ou seja, então a tentação, ela é algo interno. Veja o verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora, observe o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então é a própria cobiça que está internamente no homem, é que tenta de fato a pessoa. Satanás é como acender uma churrasqueira. Satanás pode soprar a brisa para a brasa pegar mais rápido, mas quem está acendendo essa churrasqueira é o próprio homem. É a cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E aí vem a gravidade. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então, nós vemos aqui que a origem do mal não está em Deus de forma alguma. Mas ela nasce do próprio homem. Ou seja, quando a vontade do homem, ela é corrompida pela sua própria cobiça. Depois nós vemos aqui que o texto segue dizendo...